Olá, tudo bom? Vlog. Estou começando então o primeiro vlog de 2025, já nessa skin cansada, porque hoje é dia 1º de janeiro de 2025. Amanhã eu vou trabalhar, já são umas 9 da noite, daqui a pouco eu vou dormir. Mas eu queria dizer que eu iniciei a minha primeira leitura do ano, eu escolhi a primeira leitura do ano, que é Warbreaker, do Brandon Sanderson. Eu ia ler antes, eu não tinha esse livro, né? Como vocês sabem, eu ganhei de Amigo Secreto em dezembro. E aí a minha ideia era ler Ed Dancer e já seguir pra Oathbringer. Mas como eu acabei ganhando esse livro, eu resolvi ler Warbreaker, porque o correto é ler ele antes de Palavras de Radiância, mas já terminei Palavras de Radiância ano passado. E vou seguir com essa leitura, depois eu pego Ed Dancer, depois Oathbringer. Estou na página 41, no segundo capítulo. Preciso dizer que esse livro me lembrou... Ele é uma mistura de Elantris e Mistborn na construção. Por quê? Eu lembro que o prólogo de Mistborn foi muito impactante. Ali o Kelsier aprontando as coisas dele com os Ska. Ele claramente sendo rebelde desde o primeiro capítulo, desde a primeira página de Mistborn. E tem aqui também um cara fazendo uma coisa no prólogo. E a gente já parte pro primeiro capítulo, vem acompanhando a Ciri. O nome da personagem é Cicirina, mas as pessoas chamam ela de Ciri, né? Acabei lembrando da Ciri de The Witcher. Enfim, aí a nossa amiga Ciri vai o quê? Vai ser enviada pra um reino pra se casar com o rei do reino próximo ali, porque eles estão sendo ameaçados. E é meio que isso que acontece em Elantris, né? Antes a gente acompanha uma personagem que eu não lembro mais o nome dela, faz muito tempo que eu li Elantris, que também é enviada do reino dela para outro reino para se casar. E aí foi isso que eu senti. Mas a narrativa é bem tranquila. Acho que é um Brandon Sanderson tranquilo, assim. Mas um respiro, assim. Porque os livros dele só tem tiro, porrada e bomba. E gente morrendo, tristeza e morte. E aqui parece uma coisa mais tranquila. Não sei. Vamos ver. E é isso. Vou seguir lendo. Ai. E eu converso com vocês quando eu avançar um pouco mais. Porque eu realmente li só o início. Oi vlog, tudo bem? Hoje é sábado, dia 4 de janeiro, portanto, estamos aqui, né, com a leitura de Warbreaker. Eu li até a página 113 e fui até o capítulo 18, tô aqui prestes a começar o 19. E eu acho que agora eu já consigo falar pra vocês sobre do que esse livro se trata, afinal eu já li cerca de 25%. Bom, como eu disse no take anterior, Warbreaker me lembrou Elantris por conta da princesa que foi pro outro reino se casar. De fato, isso é muito parecido, mas o curso desse casamento muda um pouco aqui, né? E Elantris eu li em 2017, já tem um tempinho. Aqui nós temos como a Ciri, ela é enviada para se casar, né, com um rei deus de Heladran, não sei falar. Ela foi enviada no lugar da irmã, porque a pessoa criada para este casamento é a irmã dela, Vivena. A pessoa que deveria ter ido se casar é a Vivena, a irmã mais velha dela, e não a Ciri. Mas o pai, como ele é possessivo com a filha, e a Ciri sempre foi uma menina meio largada, meio assim, ele tinha mais 3 filhos além da Ciri. E ela sempre foi a caçula, ninguém ligou muito pra ela, porque cada um dos outros filhos tinha os seus papéis, a Ciri não tinha. Ele resolve o quê? Vou mandar minha filha Ciri, já que o tratado não especifica qual princesa de Idris deve ir pra Heladrian. E é por isso que a Ciri vai. E a Ciri já vai e já é considerada casada com o rei, porque ele é um deus. Além da Ciri, nós temos o Canto de Luz, que é também um deus. Como que eles se tornam deuses, né, aqui nesse mundo? É uma pessoa que morreu e que ressuscitou por conta da respiração, que é o tipo de magia que tem aqui. E o Canto de Luz se torna um deus. Só que ele é um deus meio cético, ele não acredita que ele é um deus, porque ele fala, mas se eu quiser que a chuva pare de chover, ela não vai parar. Como eu sou um deus, ele é um pouco cético. Nós temos também o ponto de vista da Vivena, porque o que a Vivena pensa? O pai envia a irmã dela mais nova e ela fica meio sem chão, meio assim, tipo assim, esse era o meu objetivo de vida, era me casar. Eu fui treinada 22 anos pra me casar com o rei deus de Heladrian, e do nada meu pai manda minha irmã. E ela resolve fazer o quê? Ela pensa, nossa, a Ciri é muito ingênua, ela é muito jovem, ela tem 17 anos. E ela resolve ir pra Heladrian tentar salvar a irmã dela de alguma forma.
de uma forma... ela quer salvar a irmã dela, mas meio escondido, meio que pareça que ela morreu. Porque, óbvio, que Reladrian não vai aceitar que a sua rainha seja sequestrada de volta pra terra natal dela, que é Idris. A Vivena, ela, como eu disse, ela vai escondida e ela vai encontrar um dos espiões do seu pai. Só que esse espião tá morrendo. O homem tá morrendo. E ela acaba descobrindo os podres dela. Porque pra Vivena, ele era um homem íntegro, fiel ao seu pai. De fato, ele era fiel, mas íntegro nem tanto. Tanto que ele tem um monte de dinheiro, eles acabam encontrando muita grana na casa que ele tava. Porque ele tinha dinheiro. Além disso, ele tinha muitas respirações, que é esse tipo de poder que tem aqui. Como o nosso querido, não lembro o nome dele, o nosso querido espião do rei de Idris, né? Ele morre, no final da vida ele entrega pra Vivena as suas mais de, 500 respirações. E a Vivena vai trabalhar com os mercenários dele. E esse núcleo é muito interessante. A Vivena, então, acaba herdando o contrato dos mercenários do espião do pai dela, que é o Tonk-Fa e o Denf. E eles são personagens interessantes. Me lembraram, inclusive, o Oxy e Wayne de Mistborn Segunda Era, porque eles têm eles trabalham juntos, né? Lá em Mistborn, claro, combatendo o crime. E aqui, realizando crimes. Eles trabalham juntos e eles ficam debatendo como é meio difícil ser mercenário, porque as pessoas não confiam na gente. Ela achou que só porque o nosso antigo mestre morreu, a gente ia saquear a casa dele e ir embora, deixar ela, Deus dará. Ou então dar com a língua nos dentes dizendo que a princesa de Idris está em Reladrian escondida. Então, é um núcleo, assim, mais ou menos que a gente tem. A Ciri é enviada para casar com o rei, ela não consegue consumar o casamento, todo mundo tá esperando um herdeiro de sangue real e até agora não tem, por isso que ela foi enviada para Reladrian, porque ela daria um filho de sangue real, né? E não aconteceu. Aí nós temos a irmã dela tentando salvar ela, sem ela saber, a Ciri ainda não sabe que a Vivena está em Reladrian, e temos o Canto de Luz, que vai mostrar um pouco dessa perspectiva, porque essa corte tem o Rei Deus, né, que é o Suzeron, algo assim, Suzeborn, e tem os outros deuses normais, assim, tipo, como se fossem semideuses, que é o Canto de Luz, e eles têm esses tipos de nomes. O Canto de Luz, ele também conversa muito com uma deusa, que eu não lembro muito bem o nome dela, mas esse é o núcleo do livro, e o que eu preciso dizer, eu não consigo largar. É apenas isso. Eu li, gente, assim, não é o tipo de livro que eu fico torcendo pra acabar o capítulo. Eu fico lendo, eu só vou lendo, e quando vê, li bastante. Então é isso, é assim que eu tô me sentindo com a leitura de Warbreaker por enquanto. Muito Brandon Sanderson, mas um Brandon Sanderson mais light, assim. E eu achei esse livro até meio safadinho, tá? Vou dizer pra vocês, porque nós temos aqui um momento em que, claro, né, é sempre uma mulher. A Ciri se prostra pro rei Deus, nua, pra que ele copule o casamento. Ele não faz nada, esse homem, ele fica sentado observando ela, porque ele é um deus imaculado e ela nem pode tocar nele. Ela ficou falando assim pros sacerdotes: como que eu vou dar um filho pro rei se eu não posso nem tocar nele, sabe assim? Então é isso, vamos ver o que aguarda nos próximos capítulos, mas a leitura tá assim, incrível, tá sendo assim, uma ótima escolha de primeira leitura de 2025. Oi, vlog de Warbreaker, vocês ainda lembram de mim? Porque faz tempo que eu não venho falar com vocês. Hoje é dia 10 de janeiro, sexta-feira, quase 7 da noite, meus vizinhos estão conversando aqui, eu vou fechar a janela. E eu vim fazer uma atualização de Warbreaker, mas antes disso tem que fazer um comentário. Sabe aquele negócio de como pode uma pessoa lá na casa dela me irritar na minha casa? Eu tava vendo um vídeo no TikTok de uma moça comentando a respeito de Caminho dos Reis, que ela tá lendo. É a primeira vez que ela tá lendo o Brandon Sanderson em fantasia, né? Ela só leu a série dos Executores. Até aí, tudo bem. Aí eu vi um comentário de um querido falando assim: eu tenho medo de ler esse livro e essa série, né, de Stormlight Archive, e achar todos os outros livros muito medianos e ruins. E eu fiquei assim: amigo, pra cima de mim, sabe? É tão ridículo isso de colocar a literatura como boa e ruim. É claro que eu já devo ter feito isso, mas hoje eu tenho uma visão muito diferente desse tipo de coisa, sabe? Cara, eu leio, sim, Brandon Sanderson, mas nem por isso eu vou falar: ai meu Deus, nunca mais vou encontrar um livro tão bom quanto... Não, gente! Tem tanto livro legal por aí, eu quero ler às vezes só pra me divertir, não quero ler pra ficar me estressando, às vezes eu quero ler pra me estressar. Que o Brandon Sanderson faz isso, mas às vezes eu quero só me divertir e tá tudo bem. Dito isso, vamos falar de Warbreaker. Lembrando que esse vlog tem spoiler, tá? Então você não leu,
não reclama. E se você leu, e se você não leu e não se importa com spoiler, continue aqui. E se você já leu o livro, também continue aqui. Eu estou na página 396, no meio de um capítulo. Eu tô na metade do livro, certo? E assim, agora o livro tá mais estruturado. Primeiro, eu queria dizer pra vocês, não leiam a lombada. Não leiam a lombada, não. Não leiam a folha de guarda, porque eu acho que ela dá um pequeno spoiler, assim, não vai impactar na história. Mas eu acho que ela dá um spoiler de uma coisa que só acontece a partir do meio do livro pro final, sabe assim? Como aconteceu recentemente, eu li recentemente. Eu já tinha lido essa sinopse, estava aguardando este momento acontecer. De todos os personagens de Warbreaker, Ciri, Vivenna, Vasher, Canto de Luz, eu preciso dizer que a minha favorita é a Ciri. Eu tô achando a Vivenna, a irmã dela, meio chata, porque como vocês sabem, Vivenna é a menina que nasceu em Idris como prometida pro rei Deus de Halandria. E o pai, de última hora, falou, não vou mandar a Vivenna não, minha filha favorita, ele quase falou isso. Vou mandar a Ciri, minha filha ingênua. Ciri realmente é uma menina não ingênua, mas ela não tinha interesse na corte porque ela sempre soube que ela era segunda. A irmã dela era a pessoa importante. A irmã dela tinha que estudar a história de Idris, de Halandria. Não ela, e ela tava andando por aí pelo reino. Até que o pai manda ela. E ela, né, ela vai e tal, e eu acho a Ciri muito esperta pra ser uma menina de 17 anos. Quando eu li que Ciri tinha 17 anos, eu fiquei assim, ah, não. Ai, não. Mas não aconteceu o que eu achei que ia acontecer, que era aquela coisa chata da adolescente confusa, que teve um pouquinho Mistborn com a Vin e o Willand, mas aí é outra história. E aí a Ciri, gente, ela descobre uma coisa incrível sobre o Rei Deus, porque Halandria tem uma configuração religiosa diferente de Idris. Idris cultua um deus que não é visível, como o deus do cristianismo. Halandria cultua deuses como se fossem os deuses gregos. Eu fiz essas duas analogias, que eles estão vivos, eles estão presentes, eles têm cada um o seu palácio, e tem o Rei Deus, que é o Susebron. Eu falei Suzeborn, mas é Susebron. Que foi o cara que a Ciri acabou casando. Não teve uma cerimônia porque é aquilo de você chegou aqui, você já é automaticamente a rainha e a esposa dele. A gente descobriu através da Ciri que o Susebron simplesmente não tem língua. Ou seja, ele é uma farsa. E não porque ele quis, né? Ele cresceu, ele foi criado e cresceu, enfim, acreditando que ele é uma pessoa importante, só que ele é uma pessoa manipulada. Por quê? Quando a Ciri chegou no palácio, os sacerdotes falaram, não fale com ele, certo? E ela não falou. Não fale com ele, não sei o quê. Porque não pode, ele é Deus, ele é intocável. Mas eles não queriam que ela falasse com ele pra que ela não descobrisse coisas. Que no fim das contas ela acabou, né, descobrindo. E aí ela descobriu que ele não tem língua e a Ciri, muito espertinha, ensinou ele a escrever. Ou seja, eles estão conversando enquanto ela fala e ele escreve. E no começo das primeiras falas do rei, era um pouco assim, ele tava escrevendo errado, depois ele começou a escrever certinho e tal, então eu achei isso interessante. Só que eu fiquei, caramba, que loucura! Eles estão duplamente enganando, eles estão enganando o povo de Halandria e o próprio Deus, porque a Ciri tá trazendo um pouco de luz, né, pra essa problemática. E ele aos pouquinhos tá vendo, mas ele ainda não percebeu 100%, sabe? E eu fiquei, gente, que interessante essa configuração. A Vivenna foi lá buscar a Ciri. E eu acho a Vivenna que foi a filha preparada pra de fato ir pra Halandria, é a mais ingênua. Ela fica, oh meu Deus, como pode? Mercenários, prostitutas, o povo de Idris, como eles saíram do nosso reino e vieram pra cá? Simples, trabalho. Acabou, gente, tem trabalho, as pessoas elas não vão ficar sendo, ai, fiel ao rei, fiel... Não, eles estavam passando fome, precisavam de um trabalho. Era mais fácil chegar em Halandria, de onde eles estavam, do que ir pra capital de Idris. Enfim, gosto muito dos mercenários que andam com a Idris, até mesmo as joias, né, que ela é meio misteriosa, assim, gosto bastante dela. O Canto de Luz, ele é um ponto interessante, bem chave na história, porque ele, além da Ciri, que a Ciri está aprendendo as coisas, o Canto de Luz, ele questiona as coisas, ele questiona, mas como pode eu ser um deus? Como assim, sou um deus? Ah, se eu quero que pare de chover, não para. Não me sinto um deus.
Ele se sente como uma... E ele não sabe sobre o passado dele. Isso que pega também o Canto de Luz. Enfim, muito interessante. Eu tô bem vidrada na história. Claro, não tô lendo 100 páginas por dia, porque a vida do CLT atrapalha a vida de leitora, não é mesmo? Mas estou lendo. E uma coisa interessante é que essa cena aqui da parte de trás do livro, ela é a cena do prólogo do livro. Eu achei muito legal que a ilustração tem essa cena aqui. Ela é muito interessante porque é o que abre a gente pro livro mesmo. Sobre o Vasher, que é o nosso assassino, eu gosto muito dessa história dele tá com a espada, que é a Sangue da Noite, que é a espada do Sisete lá em Caminho dos Reis. E eu quero saber primeiro, como essa espada chegou onde ela tá, nos dois lugares, tanto no planeta de Halandren, que eu não sei onde tá, eu não lembro agora. Eu necessitei, na verdade, deve ter. Quanto em Roshar. Segundo, a espada falou uma coisa muito pontual que me deixou assim com uma pulguinha atrás da orelha, que é a seguinte. Eu fui criada para fazer o bem. Porque, enfim. E eu fiquei assim, gente, mas o Sisete só matou gente lá em Caminho dos Reis, né? E pretende matar mais. Aí eu fiquei pensativa sobre isso. É muito legal o fato da espada conversar com ele. Com o Vasher, né? E o nosso amigo... Ai, como é o nome dele? O nosso amigo Royd, Witch, Riso, já apareceu. Quer dizer, não apareceu, só que eu já sei quem ele é, porque eu acabei pegando spoiler sem querer no Reddit. No Reddit, não. Num site da Cosmere. E porque eu fiquei curiosa. Aí eu fui olhar. Na verdade, eu peguei spoiler de propósito, porque eu sou curiosa. Mas ele ainda não apareceu, só que eu já sei quem ele é. Então, quando ele aparecer, eu estarei atentíssima. Foi uma entrada longa de vlog, agora eu vou na academia. E, assim, ao longo da leitura eu vou conversando com vocês. Oi, vlog. Queria dizer que eu não consigo terminar esse livro porque a minha vida não deixa. O meu trabalho não deixa, o transporte público não deixa. A minha vida de leitora é um eterno ler livro em transporte público, certo? Vocês sabem disso, porque é a verdade. É o momento que eu tenho livre pra não ficar as horas de deslocamento perdidas, né? Só que assim, essa semana eu fiquei perto de terminar e não terminei. Eu vou mostrar o quanto falta pra vocês. Falta só isso aqui. Eu tô na 658. O livro termina na 688. Falta o quê? 30 páginas, certo? Eu não consegui terminar. Porque deu tempo de chegar na estação, eu desci. E é isso. Aí eu fui pra academia. Eu não levei o livro pra academia, ficou no carro. E aí eu não consegui ler no cardio. Fiquei assistindo Netflix. E assim, eu fiquei a semana inteira próxima de acabar e não consegui acabar. Hoje é sexta-feira, não vou terminar hoje. Eu tinha tanta coisa pra falar sobre o livro e eu não consegui falar. Primeiro, esse livro em estrutura, ele é parecidíssimo com o Elantris, tá? É igual, muito parecido. Até porque os livros foram lançados num período próximo, né? Elantris saiu em 2007, Warbreaker saiu em 2009. Aí, só que eu tô sentindo Warbreaker um livro meio sem propósito. Porque, ok, o título do livro é Warbreaker, uma coisa tipo assim, Parador da Guerra, enfim, né? Se a gente for traduzir literal. E realmente, aqui rola um burburinho de uma guerra. Mas não sei, eu não senti veracidade, verossimilhança nas coisas. Eu não fiquei preocupada. Nossa, havia uma guerra. E aí, eu tô na fase em que o vilão se apresenta pros personagens, né? Que a gente acompanha os 3 pontos de vista. E no ponto de vista acho que do Canto de Luz, não, do ponto de vista da Ciri, a gente descobre que, na verdade, o povo de Pancal atiçou uma suposta guerra entre Halandrian e Idris para que eles se matassem e o povo de Pancal recuperasse, né, o reino que eles tinham antes, porque eles foram subjugados por Halandren, ou pelos Idrianos, não sei. Enfim, eles queriam que o povo lá se matasse para que eles tivessem paz. E é isso. E eu fiquei assim, galera, não sei. E aí tem o personagem do Vasher. O Vasher fez uma coisa aqui com a Nightblood, que eu fiquei assim, isso aí, ó. Isso aqui é o cerne de Caminho dos Reis. É o cerne de Stormlight Archive. Porque ele pega a Nightblood, ele tá puto, porque ele foi sequestrado e tal. A Vivena salva ele. E ele começa a pegar a espada, né, a Nightblood, e ele sai cortando tudo que ele vê na frente dele. E aquele rolê, vocês sabem que, pra quem leu Caminho dos Reis, sabe que as Shard Blades,
elas cortam a alma da pessoa. Elas não cortam a pessoa, elas cortam a alma. Ele não cortou nenhuma alma aqui, pelo menos o Brandon Sanderson não falou. Mas ele usou a Nightblood pra cortar pedra, pra atravessar a parede. Isso acontece com quem é o Shardbearer, com quem é um fractário, né, em português. E eu fiquei assim, cara, olha se não é o início. Por isso que é legal ler as coisas da Cosmere, que você vai lendo assim, vai encontrando os easter eggs, as coisas em comum. Além disso, tem que voltar um pouco, porque eu não consegui falar com vocês antes. O Royd, nosso amigo, apareceu. E o Royd, eu já sabia quem era o Royd, porque eu fui no Reddit desse livro e fui procurar que momento que o Royd aparece, porque eu não tava conseguindo identificar. Peguei spoiler do momento, enfim. Mas o Royd aparece pra ser um contador de histórias pra Ciri, porque a Ciri fica muito curiosa sobre a história de Halandren, de Idris e tudo mais. E ela fala com canto de luz pra que ele encontre alguém pra contar a história pra ela. E esse é o Royd, e ele é apresentado como Royd. E eu achei muito legal. Outra coisa que eu preciso dizer, eu tava lendo a orelha do livro. A gente sabe que a Ciri foi enviada de Idris pra Halandren pra casar com Deus Rei, blá 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 blá. E aí aqui tá escrito o seguinte: exilada no reino de Idris, a antiga família real prometeu uma princesa ao Rei Deus. Até aí tudo bem. A gente tá falando da Ciri. Ele fala assim: Ciri, cujo único aliado é Canto de Luz, um deus que é cético em relação à própria divindade e teme que a guerra contra Idris seja irreversível. Gente, ela tem, sei lá, 2 ou 3 interações com o Canto de Luz. Eles não são tão próximos. É claro que ela tem um momento da história que ela fala, eu vou conversar com o Canto de Luz, mas tá tudo errado, porque os inimigos chegam. Só que ela não tem uma relação frequente com o Canto de Luz pra orelha do livro falar que ele é o único aliado dela. Porque não existe essa aliança explicitamente, nem implicitamente, na verdade. Porque ela meio que não confia em ninguém. Só depois que ela fala, o Canto de Luz, ele era legal e tudo mais. Enfim, gente, é isso. Uma grande loucura. O Rei Deus, ele é mudo, porque ele... Na verdade, aqui ninguém é Deus, né? É muito doido. Ele não é Deus, porque ele é mudo, ele não consegue falar nada. E aí teve uma coisa que aconteceu, que eu fiquei assim, fiquei pensando fisicamente. Será que a física explica? O Rei Deus, ele é mudo, porque os sacerdotes deste mundo cortaram a língua dele. Então ele não fala por isso. Né? Ele fala com a Ciri através da lousa. Ele pega uma lousa e vai escrevendo. E ela fala sussurrando no ouvido dele enquanto eles estão no quarto, pra ninguém ouvir. E ele vai escrevendo. Ninguém sabe que ele sabe escrever, que a Ciri ensinou. Até aí, tudo bem. Só que o Rei Deus, ele não tem língua, né? E aí tem uma cena em que a Ciri acabou que se apaixonou por ele. E aí tem uma cena que eles se beijam. E eu fiquei assim, gente, como que isso tá acontecendo? Foi um selinho? Não entendi. Eu realmente não entendi. Como pode isso acontecer? Sabe assim? Achei esquisito. Não sei. E não teve detalhes da cena do beijo, até porque é um livro do Brandon Sanderson, blá blá blá. Perdi o fio da meada. Mas já tô nos últimos, sei lá, 3% do livro. E vou terminar amanhã, porque eu mais uma vez não deu. Era pra ter terminado quarta, não consegui. Quinta, não consegui. Hoje é sexta também, não consegui. Vai ficar essa tarefa pra amanhã. Eu espero que amanhã eu termine. E tá sendo uma leitura divertida, mas não é... Nossa, esse aqui, cara... É um livro bem mediano, tá? Eu não tô nem falando em relação aos próprios livros do Brandon Sanderson. Tô falando como um livro de fantasia. Eu achei bem mediano, porque, não sei, algumas coisas tão meio esquisitas na minha cabeça. Mas o sistema de magia daqui é interessante. E é ainda um pouco confuso pra mim, na minha cabeça. E a Vivena... Preciso falar da Vivena. A Vivena, ela viveu... coisas boas e ruins, né? Teve um momento que ela se separou dos mercenários que estavam sequestrando ela e ela foi pras ruas. E ela passou fome. Só que foi tão rápido esse acontecimento que eu nem senti empatia pela Vivena. Eu tava lá lendo. E a Vivena é uma personagem que eu acho meio burra, assim, na verdade. Eu esperava que ela fosse a irmã inteligente da dupla, né? Vivena e Ciri. Na verdade, a Ciri é muito mais inteligente, eu acho. E a Vivena é muito mais ingênua que a Ciri. É isso. Enfim... Tô terminando, amanhã eu espero voltar aqui e falar, gente, terminei. E é isso, até a próxima. É sexta-feira, eu tô cansada. E até mais. Oi, vlog, tudo bem? Vocês lembram de mim falando de Warbreaker? Eu espero que sim. Na verdade, pra vocês a distância de take foi 1 segundo. Mas vamos falar sobre o final. Eu terminei no domingo, hoje é terça-feira. Domingo, sábado, enfim. Eu sei que eu demorei muito pra terminar o livro. Ficou faltando 20 páginas do sábado pro domingo. Eu só terminei no domingo, mas tudo bem porque eu passei o sábado cozinhando. E o que eu achei de Warbreaker? Vamos lá.
menos. Acho que ele é o livro do Brandon Sanderson que eu li até agora que eu menos gostei. Eu só não sei a secundária de Mistborn, porque eu também não gosto muito, mas eu não terminei ela, né? Eu preciso reler pra dizer qualquer coisa a respeito. E o livro começou muito bem, muito interessante, mas esse estopim, eu senti que faltou um estopim, não teve. Assim, o nome do livro, Warbreaker, ele é explicado no final, literalmente na última página, tá? Enfim, mas tudo bem. E aí, tem todo aquele rolê da galera falando de uma guerra, né, parar a guerra, não deixar que a guerra aconteça porque o povo de Idris vai sofrer muito mais. E só que eu não senti a vibe de guerra, sabe assim? Eu também acho que eu não senti as motivações de alguns personagens. Eu fiquei um pouco... Por que você tá fazendo isso, entendeu? E aí, óbvio que o Brandon Sanderson explicou no final o rolê dessa guerra, né? Eu vou falar spoiler, tá? Mas esse vídeo todo tem spoiler, então... Se você não leu até aqui, olha, você pegou alguns spoilers, eu acho, mas tudo bem. O grande vilão, então, é o povo de Pancal, que foi um povo subjugado pelo reino de Halandren, assim como eles fizeram com Idris. E a ideia dos Pancalianos foi o quê? Fazer Halandren guerrear contra Idris e deixar que eles se matem para que eles recuperem território, a sua história e tudo mais. Ai, não me comprou, não me convenceu. Assim, não me convenceu. Eu gosto muito da Ciri. A Vivena, eu acho ok. Não é uma personagem que cresceu, porque, assim, a Vivena viveu muita coisa nas ruas, de fato, mas eu não senti tanta empatia por ela, por causa que as coisas aconteciam de forma muito rápidas. Não sei, ela passou fome, ela virou uma mendiga. Só que, assim, virou a página e o Vesher salvou ela e não sei o que, e eu fiquei... Aí todo aquele rolê de que o Tonk-Fa e o Denf sequestraram ela, mas estavam fingindo que estavam trabalhando pra ela. Enfim, não foi um livro que me comprou, mas foi um livro divertido. É um livro único, a princípio, porque o Brandon Sanderson disse que vai lançar uma continuação em 2031. E realmente, o final, ele abre brechas pra uma futura continuação. Então, assim, não sei muito o que dizer, mas provavelmente vou ler. Mas pra quem tá começando a ler fantasia, eu acho que é um bom livro, tá? É um bom livro. E o Canto de Luz é um personagem que eu gosto, e ele meio que se sacrifica no final. E o Rei Deus, gente, ele voltou a falar o homem não tinha língua. E aí o Canto de Luz se sacrificou, deu as respirações dele pro Rei Deus, e o Rei Deus recuperou a língua. E eu fiquei, gente, que loucura, né? Que, sei lá, meio Deus Ex Machina, não sei. O final ficou muito em aberto, assim, ficou, é isso. A Ciri ficou feliz com o Rei Deus dela e... é isso. Tudo bom? Espero, então, que vocês tenham gostado de acompanhar a minha leitura de Warbreaker. O meu planejamento pro canal, apesar... eu não fiz nenhum vídeo de metas literárias, porque eu tenho medo de fazer promessas e não cumpri-las. Então eu prefiro fazer elas aqui no off. E conforme o ano for passando, eu vou contando pra vocês. Mas dos objetivos de 2025 é gravar um vlog pra cada livro do Brandon Sanderson que eu for ler. Não vou ler todos que eu tenho em casa, porque eu já li. Caminho dos Reis já tem vídeo aqui. Palavras Radiantes já tem vídeo, mas não tem Sacramentadora. O Warbreaker tô terminando agora. Em seguida eu vou ler o livro da Lift, né, de Dancer, depois Sacramentadora. Então, conforme eu for lendo os livros do Brandon Sanderson, eu vou fazer um vídeo especial só pra ele, um vlog só exclusivo pro livro. E os outros vlogs, os outros livros continuam normalmente neste canal. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo confuso. Agora, finalmente, vou começar o vídeo de leituras aleatórias, que não do Brandon Sanderson, pro canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!